o Go Teatro, que é um espaço de crítica, né, acabei de receber aqui uma coisa, eu tive um problema no áudio. Toda a apresentação que eu fiz para vocês, o pessoal não ouviu. Agora eu acho que eles estão ouvindo. Então, eu apresentei vocês para todo mundo e estava sem áudio. Maravilha. Bom, vou apresentar de novo e é bom que vocês já me corrijam também, tá? Vou falar o tema. O nosso tema hoje é comunicação e arte. Bem-vindos à nossa live Conexões Cênicas. Eu estava falando que a gente está fazendo uma live, a gente está fazendo sempre terças e quintas com vários convidados, com temas diferentes, e a nossa ideia é justamente convidar pessoas de diferentes áreas ligadas às artes de um modo geral. Hoje, com esse tema de comunicação e arte, a gente convidamos Kaline Menezes, que é criadora do projeto Antes do Ponto Final, que tem um site que reúne críticas literárias, contos, artigos, também críticas sobre arte de um modo geral, e é escritora, jornalista, graduada e pós-graduada, né, com mestrado em comunicação pela Universidade Federal de Goiás, e ao lado dela, Rafael Freitas, que é além de colega nas duas formações, tanto na graduação quanto na pós-graduação da Kaline, né, também como jornalista e comunicador. Ele também é ator, ele atua em coletivos teatrais na cidade, é formado pelo Basileu França em arte dramática, lá no curso técnico, e também participa de montagens. Ano passado fez um espetáculo, Macbeth, estreou ano passado, que é uma produção própria, e é criador e gestor do Go Teatro, que é um site, um perfil, né, uma coisa também, um projeto ligado à crítica teatral e à divulgação de espetáculos teatrais. Sejam bem-vindos, é uma honra tê-los conosco aqui hoje, conosco da OPS, falando sobre tudo. Tá aqui, agora que eu vi que o Evandro e a Sol estavam falando que estava sem áudio e eu não estava prestando atenção. Seja bem-vindo, Kaline. Fale um pouco mais do Antes do Ponto Final para a gente, do seu trabalho. Oi, João. Oi, Rafa, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Obrigado pelo convite, inicialmente. É um prazer estar aqui com a OPS. João, tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Porque o meu áudio caiu um pouquinho aqui. Bom, então, João, Antes do Ponto Final, ele é um projeto de cultura digital, né? Ele começou inicialmente como um blog, para poder falar um pouquinho do cotidiano da cidade, por meio de crônicas e tudo mais. E a gente expandiu ele, inclusive, com o apoio do Fundo de Arte e Cultura, né, do nosso estado, pela Lei Goiás, para poder criar e fortalecer esse espaço de divulgação cultural, por meio de artigos, por meio de outros tipos de narrativas. Então, a gente está começando agora também com o projeto de vídeo, projeto de podcast, a gente quer divulgar as ações da cidade. Então, eu falo assim, que acima de tudo, até pelo nome, né, porque Antes do Ponto Final, que sempre antes do ponto final tem uma excelente história para contar, e eu acredito que nós, artistas, né, e aí eu me coloco como escritora também, e principalmente no mundo digital e desses formatos de crônica, que é um formato que eu gosto muito. Nós sempre temos boas histórias para contar e precisamos criar cada vez mais espaços para isso, né? Então, espaços que sejam acessíveis, espaços que sejam mais democráticos. Então, o projeto vem com essa pegada, com essa iniciativa, e para tentar ser esse espaço que incentiva a democratização da nossa cultura e divulga os nossos artistas, principalmente do Estado, né? Tem muita gente boa, muito projeto bacana, que merece ser divulgado e precisa também desse incentivo, desse apoio. Ok. Rafa, fala para a gente também um pouco do seu trabalho com o Go Teatro e todo o trabalho que você desenvolve também como artista, como crítico e comunicador. Tá certo. Olá, gente. Obrigado, João, por esse convite. Um prazer estar aqui contigo, Kaline. A gente se aproximou na vida aí algumas vezes. Muito bom compartilhar esse espaço aqui. Essa aproximação com a arte que a gente também tem. Eu fiz jornalismo, na época eu entrei no jornalismo um pouco por eliminação, né, dos cursos que eu tinha à disposição aqui em Goiânia. Meu interesse estava mais ligado ao cinema, desde já por um interesse aí pelas artes.
acabei desistindo de fazer lá na UEG e fui para o jornalismo, mas eu acho que foi uma formação muito legal. Sempre fui meio desertor do universo jornalístico, nunca atuei profissionalmente na área, assim, mas acabou que há 2 anos atrás, quando eu fiz o Go Teatro, eu consegui essa convergência das minhas formações no teatro e no jornalismo. Porque aí eu criei o portal Go Teatro, que uniu um pouco do que eu tinha feito no mestrado, que era análise cinematográfica, um pouco da história do teatro eu estudei ele também, e juntei com esse desenvolvimento da sensibilidade teatral que eu também estava enriquecendo lá no Basileu. E o teatro foi uma ideia, assim, o artista geralmente está criando seu trabalho, né? Criando seus projetos, tem que inventar o que vai fazer. E num desses momentos de necessidade eu pensei, me veio essa ideia do portal da crítica. E teve muito ativo em 2018, a gente tentou dar uma continuidade em 2019. Temos uma parada que era para ser retomada agora, mas a gente está aí um pouco freado pela situação mundial. Mas a gente vai retomar esse trabalho. E sobre a proposta, né, do Go Teatro, ele é um portal de crítica, mas, na verdade, assim, a ideia por trás dele é promover o teatro, né? Não é só manter um espaço de julgamento, como muita gente tem a visão da crítica como um posto de julgamento. E inúmeros críticos, teóricos do teatro, famosos na história do teatro brasileiro, como Bárbara Eliodoro, Sábio Magaldi, ressaltaram sempre, quando indagados nos seus escritos, a importância que a crítica tem para o artista, inclusive, o público, para o amadurecimento dessa arte, né? O crítico não se envolve à toa e por sadismo, né? Ele gosta daquela arte tanto quanto os artistas, tanto quanto quem a produz. Então a intenção é sempre de ajudar, de promover, de divulgar, de refletir, porque sempre a gente pode melhorar. E a missão do Go Teatro é essa, é amadurecer, contribuir com o amadurecimento e a expansão do teatro aqui na cidade, no estado. Maravilha. A gente conversou um pouco antes, né? E primeiro agradecer a todo mundo que está entrando, acompanhando com a gente aqui. Tem uma galera que já está assistindo, algumas pessoas da Espanha, a galera do Brasil também que já estão nos assistindo, atores. A gente falou um pouco antes da importância, né, desse papel da comunicação, da divulgação, né, do comunicador, do jornalista, na profissionalização e na formação de público, na formação de espectador. Eu pergunto para os dois, como vocês veem dentro desse nosso mercado, que é o mercado goiano, né, que ele ainda está passando, de um modo geral, digo mercado cultural, por uma forma de profissionalização mesmo. Nós temos já grandes profissionais, grandes artistas, né? Alguns bem conhecidos, inclusive a nível nacional e internacional, alguns grupos e alguns artistas conhecidos a nível nacional e internacional. Como vocês veem nesse processo a possibilidade da comunicação, da mídia, né, dos jornalistas? Como vocês acham que esse papel ele é realizado e qual é o nível de importância para que isso aconteça de uma maneira ainda mais rápida? Olha, João, eu penso que o jornalismo sobre cultura, né, que a gente trata dessa forma, ele é extremamente importante por ser possibilitar a quem acessa esse conteúdo, né, de cultura ter não só o conhecimento, mas as diferentes formas de manifestação, e não privilegiar determinados grupos também. Tentar, a gente vê hoje uma cobertura muito voltada para o que passa em televisão, às vezes em cinema também, porque é um grande público, né? E isso é importante, mas existe além disso, né? E eu acho que enquanto jornalista, se a gente for voltar para isso, a gente precisa ampliar o nosso campo. No mercado goiano, eu acredito que o rotineiro sempre está ali nas plataformas, sejam elas online ou impressas, mas isso precisa chegar ao público goiano, né? Eu vejo às vezes
conteúdos de outros estados ou até mesmo nacionais mais privilegiados. Enquanto a gente tem muitos artistas com projetos bacanas, com projetos estruturados, que muitas vezes não conseguem esse local. Acho que com a internet a gente precisa também explorar mais esse potencial. Se a gente for ver hoje, mais de 70% dos brasileiros têm acesso à internet por um celular, alguma coisa do tipo. E eu até acho que você, com o seu experimento cênico, né, que você vai apresentar, acho que dia 30, né, se não me engano, vai contar um pouquinho como que foi essa experiência. Então, a gente tem que usar essas plataformas a favor do jornalismo cultural para a divulgação dos artistas. Rafa, acho que você complementa aí. Tá. Eu não sei, a gente, quando começa a trabalhar com projeto, quando você está no jornalismo, a gente pode fazer uma imagem da comunicação, no geral, né, nos meios de comunicação, como uma guerra, porque todo mundo quer seu espacinho ali. E aí tem as empresas competindo, os produtores culturais, tem todo mundo buscando uma forma, um raio de luz que cai sobre ele, porque é necessário aparecer, né? Cada vez mais a tecnologia é muito presente, a internet é que domina o contato que a gente tem com o público. Então, está todo mundo lutando por espaço, isso fez com que essa função, fez com que crescesse muito a necessidade do artista buscar os meios de comunicação, porque antigamente não era tanto assim. Isso acabou gerando, eu acho, eu não conheço muito o mercado fora de Goiás, mas eu acho que aqui o jornalismo cultural, com exceções, claro, ele é muito dependente das assessorias, né, e dos artistas. Não existe um trabalho que é como a Karine está desenvolvendo, que é de buscar as histórias, buscar o que está acontecendo, ir em busca do produto cultural, dos acontecimentos, dos eventos, do teatro. O jornalismo, em geral, não trata teatro, não conhece o mundo do teatro, o mundo da dança, o mundo das artes em Goiás. Claro que existe uma proximidade ali também entre as pessoas, os artistas e, às vezes, os veículos, mas, geralmente, o que a gente vê no teatro são as matérias que as produções conseguem fazer ser veiculadas, né? Não existe realmente uma busca dos jornalistas e dos veículos para mostrar e para promover esse mundo cultural. Isso eu acho que é um fator que poderia ser repensado, talvez, né? Tem sempre aquela questão, será que o jornal está produzindo o que as pessoas querem ver ou ele está ditando o que as pessoas vão ver? É uma pergunta aí da comunicação, mas não sei, eu acho que também poderia ter, e há jornalistas, a gente conhece pessoas que têm esse interesse, sim, essa boa vontade, mas eu acho que de uma forma geral falta que os meios busquem mais a cultura. E aí também tem os imperativos comerciais, claro, né, que limitam o espaço e o acesso dos artistas nesses lugares, mas eu acho que a gente deve lutar, se não como a Karine faz, como eu tento fazer também, por diversificar esses canais de comunicação, também lutar para que os grandes meios sejam mais abertos. Que, inclusive, sobre a crítica, foi uma coisa que eu tentei, às vezes, veicular e tal, mas o imperativo do ineditismo no jornal sempre não deixou que críticas fossem para o jornal. Porque aí tem uma coisa que é do cenário goiano também, né? A gente não tem temporadas, praticamente. Então, eu lançar uma crítica de um espetáculo que estreou nesse fim de semana, vai estar defasado porque na semana seguinte já não tem mais. Então, eles lançam mesmo no dia da estreia e não existe repercussão sobre isso. Crítica, então, fica descartada se olha dos jornais. Sim, mas, por exemplo, partindo... Eu queria fazer um comentáriozinho, João, aproveitando o gancho aqui do Rafael. Eu lembrei de uma pesquisa que eu fiz há, acho que uns 10 anos, acho que eu estava formando, né, Rafa? Mais ou menos. E lá eu já comecei a me interessar pela área de cultura. E naquela época, assim, dentro dessa pesquisa, eu percebi que o jornal, né, no caso que eu estudava, 60% ou mais era conteúdo de agência de Estado, né? Que acredito que isso se repita hoje, né? Então, é o conteúdo que é mesmo enviado pelas assessorias ou conteúdo comprado. Então, você não tem mais gente específica ou que se interessa
de realmente conhecer os grupos ou de ir atrás e tudo mais. E essa coisa da celebritização, sabe, de você ver a vida privada das pessoas e tudo, também tem muito espaço na mídia. Então, acaba que muitas vezes os conteúdos que são mais priorizados em relação ao Estado também são conteúdos de cultura popular e ainda por um viés muito assim estereotipado, né? A festa X e tal, que, né, se tornou conhecida. Então, acaba que não tem essa valorização muito do local, dos artistas que estão lá no dia a dia, né? Então, acho que os nossos projetos, tanto o meu quanto o do Rafa, vem por essa necessidade de criar esse espaço diferenciado também. Uhum. Mas é interessante, porque me parece que é uma via de mão dupla, né? Algumas coisas interessantes. A gente, quando fala de jornal, principalmente a gente pensa no jornal impresso ainda, analógico, essa coisa que nem parece ter muito sentido mais num mundo tão digital como o nosso atual, mas que ainda existe, que ainda prevalece, que ainda tem muita gente que acompanha. Eu, particularmente, também gosto de acompanhar um pouco, porque sou um imigrante digital, nossa geração ainda é um pouco de imigrante digital, os mais jovens, sim, já são nativos, mas também acompanham toda essa coisa jornalística ali pelos meios digitais e, claro, também pelas redes sociais. Mas esse outro tipo de jornal, quando você está falando da crítica, do ineditismo, é interessante porque ele já é uma coisa passada, né? Ele é impossível de acompanhar o tempo presente real, né? O 5G, entre aspas, no jornal, ele está sempre, no mínimo, 24 horas atrasado ou 12 horas atrasado com relação aos acontecimentos. Então, me parece que ele vai se tornar muito parecido com uma revista, né? Como um lugar, um espaço assim, que as pessoas vão ver mais um artigo, uma crônica, ou justamente isso que alguém viu na noite passada e gostaria de passar. A outra coisa que provavelmente uma divulgação, uma ampliação dessa divulgação, dessa comunicação dos eventos, das ações artísticas que acontecem, eles favoreceriam a possibilidade da existência de temporadas, porque sim, como tem uma demanda de gente que está lendo e que agora quer assistir o espetáculo, provavelmente isso obrigaria as produções e as programações teatrais da cidade gerar uma possibilidade de temporadas, de que os grupos ficassem mais tempo em cartaz. Nós tivemos uma crítica, né, no Popular durante um tempo, que era a Valbene Bezerra, e que ela chegou a fazer até críticas da UBS também, ela fazia algumas críticas de espetáculos goianos, muito em casa, às vezes quando você tinha uma temporada um pouco mais longa, aqui no caso de Goiás é uma temporada um pouco mais longa, uma temporada de 2 apresentações por semana, durante um mês, e olhe lá. Então a gente acabou tendo, logo em seguida ela acabou saindo do jornal. Ela também tem um blog de crítica teatral, mas também não sei como está o andamento desse blog dela. Foi um alento aparecer o blog do Rafa no ano retrasado e no ano passado também. Né, um alento de ter mais alguém para debater, para discutir o teatro, para divulgar. Mas esses grandes espaços, né, por exemplo, durante muito tempo, inclusive, era se divulgado críticas de espetáculos que não aconteciam no estado, né? Por exemplo, acho que tem um pessoal de São Paulo, a Lorena, que é atriz e produtora de São Paulo, está acompanhando a gente hoje aqui na nossa live também. Ela, em São Paulo, por exemplo, se divulga muito o que acontece lá, né? E o que talvez se aproveitando tanto os críticos também que estão lá, que viram os grandes nomes, né? Como o Rafa citou da Bárbara Leodora, o Sábato Magaldi, que viraram escritores, que viraram base de estudo para muitos artistas cênicos também, né? A crítica deles é um instrumento de estudo para as pessoas. O mesmo vale, eu acredito, né, no seu caso também, Kaline, do Antes do Ponto Final, para a crítica literária, para o cinema. Então eu vejo que essa via de mão dupla ela podia acontecer de uma maneira mais fluida. Talvez essas coisas que atravancam no meio do caminho, comercialmente falando, que também não me parece ser muito inteligente do ponto de vista dos jornalistas, pensarem dos donos dos jornais, não dos jornalistas, perdão, pensarem desta maneira. Mas, enfim, vocês com os espaços que vocês possuem hoje, que também são espaços importantes, talvez num momento como esse nosso da pandemia, um espaço tão importante quanto essas grandes mídias, né? Hoje o público tem fugido dessas grandes mídias e migrando para
as lives, migrando para os sites, para os blogs, para os podcasts. Como vocês veem que esse trabalho que vocês realizam, qual a importância que vocês veem para ele no pós-pandemia, né? Tanto nesse período agora, como no pós-pandemia. Como vocês veem essa importância? João e Rafa, né? Eu acho que uma parte bacana que, bom, estamos em tempo de pandemia e tudo mais, mas as lives possibilitaram um maior acesso, se a gente for ver, de um produto cultural. Então, é legal você... Ontem mesmo eu estava assistindo o show aqui da Alceu Valença, né? Achei o máximo. Que estava lá na casa dele, do outro lado, né? Em outro espaço, ao mesmo tempo, compartilhando as suas músicas e tudo mais. Eu acredito que as lives já existiam, né? Mas elas vieram com mais força. E o nosso cenário é de crescente tendência ao acesso digital, seja por uma questão, por mais que hoje a gente precisa considerar que parte da população ainda não acessa, ainda tem essas dificuldades, né? Mas a perspectiva a longo prazo é que todo mundo possa ter cada vez mais acesso. E eu vejo que é uma ponte, é uma maneira da gente divulgar os nossos trabalhos, inclusive com novas ferramentas. Então, você pode unir ali texto, áudio, vídeo, né? O próprio Antes do Ponto Final, a gente pensou em um site totalmente acessível, trabalhar com essa questão para cego, surdo, daltônico, para que pessoas com dificuldade de alguma leitura ou compreensão possam conhecer, né? Possam ter acesso à cultura. Então, no cenário pós-pandemia, eu acredito que isso vai ser muito mais fortalecido, e eu particularmente torço para isso, porque eu acho que o digital é o que está na palma da nossa mão. Então, todo mundo, às vezes, não tem um computador, nada, mas tem um celular, sabe? Tenta acessar ali, conhecer os artistas, assistir o seu vídeo favorito, e eu penso que é por aí. Rafa? Eu acho que foi muito incrível, apesar dos pesares e do porquê, a massificação que a pandemia, o senhor coronavírus, causou nesse sentido, de quanto ela massificou o uso dessas tecnologias, né? Dos aplicativos as lives, desde as lives com os sertanejos aí, com milhões de acessos, espectadores, até num âmbito muito mais privado, entre as famílias e entre as instituições também. Eu mesmo faço parte lá do Corpo Semi, que é um grupo de pesquisa, de experimentação e investigação teatral. E a gente estava num batidão assim de aulas de corpo, todo mundo se exercita toda semana e tal. Já com vias a começar uma montagem, e aí aconteceu tudo isso, a gente começou a fazer nossos seminários, nossas reflexões online, tudo. Mas num dado momento a gente sentiu falta de produzir alguma coisa. E aí a gente foi falar, vamos fazer vídeo performance. Então, é incrível, eu acho, tanto nesse sentido do alcance, do como isso pode ser uma estratégia, né, passado esse período, para quem trabalha com arte, para quem trabalha com as expressões culturais, eu acho que a gente vai ter um acesso, um público maior, já familiarizado com isso. Tanto quanto a gente vai poder, muitas vezes, repensar a relação da própria arte que a gente está fazendo com essa tecnologia. Porque, de certa forma, a tecnologia ela é muito acessória, né, para o teatro. O teatro é uma coisa muito efêmera, do momento da presença mesmo. Rafa, tá cortando um pouquinho seu áudio. Só um segundo. Oi. Agora tá sim, melhor. Justamente, eu dizia que eu acho que no pós-pandemia também essa nova realidade, que tomara seja passageira, vai facilitar que a gente repense algumas relações da própria arte que a gente faz, do teatro, por exemplo, com as tecnologias, que eu via isso de forma meio acessória,
E aí eu acho que não cabe muita discussão se vai ser teatro ou não, mas que surja uma nova coisa a partir daí, então. Eu acho que seu projeto, João, foi muito interessante. Acho que tem uma grande experiência para compartilhar sobre como é adaptar, né, toda uma ideia, uma proposta previa contato, a presença, o palco, o público, para um universo que é mediado aí pela internet. Pelas... É interessante. Oi. Eu também queria comentar uma coisa. Eu acho que isso que o Rafa está falando, que assim, a gente não só no âmbito da divulgação, mas de como isso interfere, né, na nossa produção. Eu geralmente escrevo, então acho que o universo literário ele já está um pouco mais acostumado com isso, com e-books, enfim. Mas é importante a gente destacar que a tecnologia também vem como aliada para o público que é artista, né? Ela não deixa, como é que eu posso falar? Ela altera, por exemplo, você no seu experimento, no seu teatro online, né, Thalissa, o texto que você postou esses dias, é bacana isso, mas a presença, você estar no momento ali, que é único, acho que nada substitui isso, né? A gente pode, talvez no futuro, um pouco distópico, falar de ouvir, de sentir cheiros e presença e tudo, né? Mas a realidade virtual está aí para mostrar para a gente também como que ela interfere na nossa própria produção. E acho que com a pandemia a gente acaba vendo essa questão da presença também, né? De como isso é fundamental quando a gente fala também de arte, enquanto cultura de uma maneira geral. É interessante vocês estão falando dessa coisa da experiência que nós estamos tendo aqui da UPS com a questão digital, com online, inclusive com lives, né, que era algo que eu também não havia feito antes na vida. Iniciamos justamente nesse momento, porque para nós a arte do teatro é a arte do encontro. Não necessariamente presencial é uma das coisas das quais eu cheguei a uma conclusão agora, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de presencialidade, né, de presença, a gente tem que debater, inclusive física, né? A gente tem que debater o que é isso, porque nós vivemos um tempo muito diferente da relação. As coisas são mais líquidas no momento em que nós estamos vivendo, né? Nessa era tão digital. O Rafa perguntou dessa relação. Cara, a gente, por exemplo, como ator, quando nós apresentamos espetáculos teatrais ao vivo, a sensação é a mesma. Não houve diferença, a gente entra numa energia. E é interessante porque a interação é uma interação até mais direta. As pessoas, talvez escondidas por trás das telas dos celulares, apenas com a foto e o nome aparecendo, elas se sentiram mais soltas de mandarem mensagens, de compartilharem, de dizerem coisas, e isso foi possível. Muda uma frequência. Eu não acredito que isso venha a substituir nada, eu acredito que isso venha a somar. Como várias outras mudanças aconteceram. Quando você cita, né, as outras sinestesias, né, assim, os outros sentidos, porque o teatro, muito tempo, ele foi muito visual e auditivo apenas. Essa ideia de cheiro, de toque, é algo muito recente no teatro, é algo de menos de 100 anos. E ainda muito pouco explorado até. Então, quando a gente também fala dessa situação do digital, da presencialidade, de tudo isso, é algo que ainda está em debate. Nós chamamos de experimento cênico justamente, talvez, pela falta de um estudo aprofundado de dizer o que é isso que nós estamos experimentando. Mas vamos aqui para o que o pessoal está falando aqui também no Instagram. Temos aqui comentários, o Evandro dizendo que está aprendendo muito, está gostando muito do bate-papo aqui hoje. Dominique mandou, com certeza a internet é um grande veículo para o conhecimento de novos artistas, de artistas. Rader, diretamente de Medellín, na Colômbia, está perguntando que se pode fazer com os artistas e as pessoas que não têm internet nem computador. Ou seja, como nós vamos chegar a esse público, a esses artistas nessa situação? Qual é a possibilidade para essas figuras? Uma pergunta para vocês já também como comunicadores. E a Sol perguntando especificamente para o Rafael, pedindo para ele falar como o trabalho dele com as críticas foi recebido pelos grupos de teatro, pelos artistas. Para ele falar um pouco da experiência dessa relação.
Então vem a pergunta, né, de se, como chegaria as pessoas que estão sem internet, sem computador, e essa questão, como Rafa, da crítica e com os artistas. Essa pergunta do computador é muito importante, né? Porque a gente que tem acesso, acho que todo mundo tem. Eu vejo que uma grande possibilidade é a gente pensar em uma sociedade mais colaborativa, talvez pensar em espaços, né? Acho que aí entra também a questão de políticas públicas, de acesso, né, do próprio poder público, espaços e projetos para que a gente possa, que essas pessoas que não têm, por exemplo, esse acesso ao que é digital, ao que é virtual, que elas também possam interagir com esse digital virtual. Já existem em algumas cidades coletivos onde as pessoas podem ir, acessar a internet, né, ver essas coisas. Acho que esse seria um dos caminhos, né, e um dos desafios. Eu não sei como é que é lá na Colômbia, como que é a realidade lá esqueci o nome dele. Medellín, do Hader. Do Hader. Mas eu penso que isso é uma das possibilidades, né? Teríamos que pensar outros caminhos também. E como eu disse, acho que a previsão é que a gente tenha cada vez mais acesso e é um custo menor, pelo menos é que eu espero, né? Porque a internet hoje também é muito cara, né? Pelo menos aqui no Brasil, está atrelado a outros pacotes, a outros combos, enfim, ela precisa ser mais democrática. E aí eu acho que isso passa por uma discussão dos próprios meios de comunicação, né? Enquanto ferramentas, enquanto instrumentos, para democratizar todo esse acesso. Agora, na prática, eu acredito que os coletivos, né, que projetos que tentam facilitar esse acesso, dentro da própria favela, se a gente for ver, tem muitos projetos assim, uma tentativa atualmente de fazer essa democratização. O Thiago fez um comentário dentro disso que você está falando, antes de eu passar para o Rafa, que é uma coisa muito legal. Está falando que seria importante a gente tentar batalhar nesse momento para inserir a inclusão digital como um direito fundamental do cidadão, como o ir e vir, né? Porque situações como essas que nós vivemos serão recorrentes, né, na nossa realidade, e ele está perguntando se nós já poderíamos falar sobre realidade expandida nesse aspecto. Eu não sei se realidade é uma palavra forte, né? Mas talvez lutar para que essa realidade aconteça. A gente tem falado já há muito tempo de inclusão digital, mas o país acho que avançou não muito nesse aspecto, né? E talvez com a pandemia a gente consiga um empurrão maior para lutar em relação a isso. Eu acho muito legal essa ideia de tornar acesso tornar um direito fundamental, porque nessa pandemia mesmo a gente viu o caos que foi para que o pessoal conseguisse receber o auxílio emergencial, porque ele foi feito online. Então, algo que foi pensado para ajudar as pessoas que não estariam indo trabalhar e se mantivessem em sua casa, gerou filas e aglomeração na porta do banco, porque o pessoal não conseguia fazer o acesso pela internet. Às vezes porque não tinha nenhum RG. Então, todas essas coisas expõem mesmo um fundo de uma desigualdade muito grande, né? Tem a ver com questões aí macro da nossa sociedade. E, especificamente na pandemia, é muito triste, porque a gente não chega a saber, mas eu soube, assim, a distância de coisas, de projetos culturais, projetos educacionais que atendiam crianças e jovens realmente muito necessitados, que tinham nesses projetos a única forma de acesso à educação e à cultura, e ficaram sem acesso a nada nesse momento, porque não tem acesso ao digital, à internet. E aí a gente não chega nem a saber que realidade esse pessoal está vivendo. Então é realmente pensar projetos, promover, né, no sentido de uma conscientização para que haja também políticas públicas nesse sentido de universalizar esse acesso. Acho que já houve projetos aí do governo federal nesse sentido, uns anos atrás, eu não sei a que nível chegou de alcance, o que chegou a ser feito. Mas com certeza essa pandemia deve deixar essa marca aí de que é uma necessidade para os próximos tempos, né? É impossível a gente evitar. E
queria comentar uma coisa também, que é importante a gente pensar também na educação para a inclusão digital, né? Porque, embora a gente tenha aí, igual eu falei no início do nosso vídeo, 70% da população com algum dispositivo conectado de alguma forma, muita gente não sabe utilizar as ferramentas que a própria internet oferece, né? Eu acho que o exemplo que o Rafa deu aí do auxílio é um deles, porque as pessoas se cadastram ou por causa de alguém que cadastra elas, enfim, e aí também às vezes vai para a porta do banco sem conseguir acessar a informação adequada, né? Então, na prática, falta também uma educação nesse sentido. E acho que junto com isso também vem a questão da acessibilidade, sabe? É um ponto importante, o nosso site aqui do projeto, a gente lançou ele tem mais ou menos um mês, né? E nesses estudos eu vi o tanto que é difícil achar um site acessível. Geralmente eles têm até alguns plugins, algumas ferramentas de acessibilidade, mas o site como um todo, ele é muito difícil de navegar, porque ele não é pensado também para a população que tem essa dificuldade, né? Que é cego, que é surda, ou que tem alguma dificuldade, que é uma população muito relevante no país. Né? Às vezes a gente acha que é um pessoal... quase ninguém faz parte desse grupo, mas faz sim. Então, se a gente for ver os dados, a gente precisa pensar de uma maneira mais ampla a questão da inclusão digital e especialmente quando a gente une ela com a questão cultural. E tem uma coisa nesse quesito, antes de passar para o Rafa falar sobre a crítica de teatro, a recepção dos artistas sobre a crítica teatral, tem uma coisa importante ser mensurada nessa coisa da dificuldade, tanto do espectador quanto dos artistas, né? A gente tanto tem ouvido falar, hoje participei de uma reunião com um deputado, Thales Barreto, que está propondo um projeto de lei para auxílio emergencial aos artistas do estado de Goiás, né? E aí ele falava, o artista tem que se reinventar, o artista tem que se reinventar. A gente se reinventa, e a arte está se reinventando todos os dias, a todo instante. Essa é a única maneira pela qual, inclusive, nós achamos de sobreviver fazendo arte. É se reinventando 24 horas, permanentemente. Essa é a base de ser artista, né? Então, quando eu ouço falar isso, eu acho interessante. Mas existe uma grande dificuldade, principalmente para os artistas. Eu tenho batido muito nessa tecla nas lives, porque as pessoas não têm conhecimento, às vezes, das 3 diferentes gerações que existem, né? A geração analógica, que é uma grande parte da população, quase a maioria da população faz parte dessa chamada geração analógica, que não tem intimidade com as novas tecnologias, né, que tem dificuldade. São pessoas que, quando têm acesso à tecnologia, elas estão mais ligadas às fake news. Elas têm problemas, elas entram sem querer em lives, elas fazem lives sem querer, elas perdem celulares, ou seja, são pessoas que têm uma dificuldade natural com a ferramenta. Ao passo que nós temos a nossa geração, que são os imigrantes digitais, que também tem uma série de dificuldades, mas consegue encontrar, por meio de um tutorial, alguma coisa, uma outra ferramenta a fazer. A gente está passando essa dificuldade agora com essas lives, com o teatro. Hoje vocês acompanharam a dificuldade que nós passamos no início, sem o áudio. Depois a ideia de transmitir ao vivo nas 3 plataformas, nós vamos ter que retransmitir para o Facebook e para o YouTube depois, ver como nós vamos fazer essa retransmissão, porque nós estamos tendo problema com a tecnologia, literalmente. Então, existe uma dificuldade natural, né? Mas a nova geração, que é essa quem vai naturalmente, no futuro, muito próximo, tomar conta, é o que vai ditar. E nós precisamos, sim, de fato, estar mais ligados e conectados a isso e facilitar. Essa proposta do Thiago é algo que eu acho que a gente precisa levantar uma bandeira real mesmo sobre tornar o acesso digital, o acesso à internet como um acesso de ir e vir, porque é de uma importância fundamental nos nossos dias. Rafa, nosso tempo vai ficando curto, então vamos falar um pouco lá sobre a crítica teatral. Recepção aqui do Gotiá. Isso. Tá. Tem gente que às vezes me diz que eu sou um pouco ingênuo. Eu gosto de acreditar que eu acho que do que eu recebi, do que chegou até mim de feedback, né, de retorno sobre o teatro, sobre a existência, sobre uma crítica pontual da parte dos artistas, do meio produz e tal, foi muito positivo. Eu recebi apoio, eu recebi gente que elogiou a ideia,
ressaltou a importância da proposta. Você me... Acho que até pelo meio do Evandro, João, que eu soube da sua opinião a respeito, teve outros artistas que comentaram também, dando essa força. Mas, assim, no geral, eu percebi também um certo silêncio da parte de outros. Porque, às vezes, eu esperava, promovia, até enviava para ou marcava os perfis nas publicações e tudo, e havia um certo silêncio. Eu sei que havia, de algumas pessoas, ouvir diretamente uma certa resistência ao trabalho, talvez não entendendo muito a visão que a gente tinha, mas colocando que, como já é tudo tão difícil, para que falar mal? Para que criticar? E, na verdade, eu acho que a ideia é outra, né? Se é tudo muito difícil mesmo, mas a gente está aqui para somar de alguma forma. Uma reparação. E outra coisa, eu assumo esse lugar, eu acho que eu escrevi praticamente tudo sozinho do que está publicado. A ideia não era bem essa. Mas o projeto foi cortado, o dinheiro foi cortado, então teve algumas dificuldades. A gente tem a ideia de continuar a fazer com participação de outras pessoas, justamente para diversificar esses pontos de vista, ser um espaço mais democrático, uma pluralidade de opiniões. Mas, assim, ainda que seja só eu, é uma opinião que é válida ser expressa. Então, uma verdade, né? Um ponto de vista. Eu estou sujeito a erros, eu acho que eu já errei, eu já me arrependi de coisas que eu escrevi, eu já acordei pensando que fui lá, mudei, mas já tinha ido. E aí, eu também produzo, né? Então tem mais esse complicador, né? Porque pode ser, porque claro que tem gente que vai pensar, ele faz, mas ele também está falando, e aí, mas eu prefiro tipo, tomar uma certa distância e fazer o meu. O espaço está aberto, inclusive, para poder publicar naqueles trabalhos que eu estou envolvido e tentar fazer o trabalho da crítica com respeito e com certos valores, né, para me guiar nessa elaboração, nessa reflexão. E é se utilizar um pouco pela qualidade artística, a imparcialidade a gente tem que manter. O meio é muito pequeno, né, vamos dizer assim, então a gente acaba conhecendo e sempre encontrando as pessoas. E também a liberdade de expressão. Eu acho que é muito importante que a gente possa dizer e ser bem recebido e promover um debate, não uma intriga. Certo? Uhum. Tem uma coisa, acho que até foi um dos objetos de debate da live anterior, que teve a presença da Cristiane Leal, que é atriz, é doutora em letras, a Marília Ribeiro, que é atriz e dramaturga, e foi comandada pela Sol aqui da UPS, em que elas falavam sobre a presença da mulher como escritora, como fortalecer isso, e que muitas vezes a crítica sempre masculina, naquele caso, massacrava, né, a história literária, né, a crítica masculina tendia a fazer um massacre das obras literárias femininas, no intuito mesmo, naquele caso específico, de atrapalhar, mas que quando começa a mulher entrar, inclusive, na crítica literária, ela vinha com a possibilidade do fortalecimento daquelas obras, né? Ao contrário, porque ao falar daquela obra, e ter mulher com esse espaço de fala, né, e tendo o lugar de fala específico para falar sobre essa obra, aquilo fortalecia. Vendo você como um artista de teatro e escrevendo, mesmo também tendo na sua formação acadêmica e específica o jornalismo, que eu acho que são coisas que agregam uma outra ao trabalho da crítica, né? Eu acho que isso é algo muito, muito relevante para a construção de um teatro mais profissional, o Henrique está aqui gritando do meu lado aqui, está uma maravilha, tá felicidade, de uma profissionalização, de uma construção. Eu vejo um ato generoso, né, quando eu penso que alguém esteja escrevendo sobre as obras dos outros, para mim é um ato de generosidade, porque é difícil, é muito difícil fazer reflexão sobre o que nós produzimos, quanto mais fazer reflexões sobre as produções de outrem, e acho que é um trabalho que eu torço para que a vida longa, inclusive sugiro a Kaline, que está aqui presente, incluir também no Antes do Ponto Final as críticas dentro do teatro, e até sugiro também a ela
a possibilidade dela acompanhar os trabalhos artísticos teatrais e também passar a escrever, né? Porque como é uma escritora, como é alguém já ligado à arte que gosta de escrever, ter uma mulher junta também produzindo reflexões sobre o fazer artístico em todas as suas camadas vai ser fundamental para o fortalecimento. E claro também para você pensa em Bárbara Eliodora, se tornou essa figura tão importante que ela é no âmbito da nossa história teatral, né? Alguém tinha medo com uma grande besteira, mas era alguém que a simples presença dela de escrever sobre alguém que fosse mal ou bem levava inúmeras pessoas ao teatro, né? Então, muito mais do que falar bem ou falar mal é ter gente divulgando e refletindo sobre as obras, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós temos. Nós estamos chegando, faltando apenas 12 minutos para encerrar, passa muito rápido, né, a nossa transmissão aqui. Eu queria fazer mais um apontamento para vocês, né, para a gente chegar próximo já do nosso encerramento. A primeira pergunta é sobre a continuidade desses trabalhos, né? Como vocês veem a continuidade desses trabalhos que vocês estão realizando do Gol Teatro e do Antes do Ponto Final, tanto nesse momento da pandemia quanto para essa possível pós-pandemia, como vai ser a continuidade, com ou sem apoios e incentivos culturais, porque nós vamos entrar nessa nova fase também, né, que é a fase da dificuldade de ter incentivos culturais pela crise econômica, a crise política, a crise social. Eu imagino que essa é uma crise que vai perdurar por muito tempo e em todo o mundo, não vai ser algo muito local, é uma coisa que já está acontecendo, se passando em outros países também. Como vai continuar esse trabalho fora desse âmbito, né, como isso pode ser fortalecido, como isso pode ser, inclusive, monetizado, que é a palavra do momento no digital. Essa é uma das reflexões. E convidá-los, como convidar a todos que estão nos acompanhando, que nesse sábado e domingo nós vamos apresentar o nosso experimento cênico, às 17 horas. É um experimento cênico. Não sei se é um espetáculo de teatro, não sei se é uma performance, não sei se é audiovisual. Nós vamos ver o que vai ser, né? Inclusive convidá-los para, nesse espaço também, fazer uma reflexão sobre o trabalho, sobre a arte para vocês acompanharem lá. E diante dessa situação, que vocês também façam as considerações finais de vocês e sugestões, né, de leituras, sugestões de filmes, coisas que vocês estão fazendo aí durante a quarentena. Bom, João, convite aceito, tanto para assistir o espetáculo aí, que eu estou bastante curiosa, como para escrever também, né? Fazer crítica. Eu acho que esse é um papel importante, a gente refletir sobre o que tem se feito, né? E como o Rafa colocou bem, é um espaço que a gente precisa valorizar, e eu estou tentando fazer isso, acho que a um longo prazo, assim, um médio prazo, mais ou menos, dentro do projeto Antes do Ponto Final, porque o que acontece? A gente acaba que assume muitas funções, né, de coordenação, isso e aquilo, e não sobra muito tempo para escrever. Então, agora a gente, inclusive, lançou um edital para novos colaboradores, já selecionamos. Inicialmente, a gente precisa que eles trabalhem de uma forma voluntária. Eu acho que eles vão ter muito a agregar. Eu acho que o futuro dos nossos projetos, de certa forma, ele passa pelo viés da colaboração, né, de cada um. A gente tem diferentes olhares, diferentes ideias, diferentes formas de ver a cultura, até mesmo para a gente não ficar com isso só com a gente, né? O projeto precisa crescer, precisa agregar o que as pessoas pensam, como que elas veem a cultura e a arte de uma forma geral. Para o futuro, pós-pandemia, eu espero que o projeto continue, mesmo nesse cenário sem investimentos, né? Eu acho que pensar uma maneira colaborativa é uma forma de pensar ele, né? Inclusive de esperar também que os artistas consigam ver esses projetos com o potencial que eles têm, né? Não somos projetos relativamente novos, né, Rafa? A gente considera aí o teu, acho que tem 2 anos, mais ou menos, né? Então, a gente está novo aí no estado, mas tem muito espaço para ser explorado, acho que tem muitas portas abertas, da minha parte tem, acho que da do Rafa também,
para a divulgação e para a construção de um trabalho que é coletivo, né? Nós somos, antes de tudo, sujeitos coletivos. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que pensar. Não sei se eu respondi tudo, mas é por aí. Em relação à quarentena, estou atualizando algumas leituras de jornalismo, de jornalismo de histórias, enfim, que é uma coisa que eu gosto bastante. Estou mais voltada para o doutorado. Engraçado que eu também pesquiso uma parte voltada para a história, né? Que é contação, então tem sido desafiante, muito bacana. Mas eu posso compartilhar com o pessoal aqui algumas sugestões depois, né, para você enviar para quem tiver interesse em ler alguma coisa ou assistir alguma coisa online. A gente está sempre tentando colocar o máximo lá no nosso site. E também tem no Instagram, né? O @antes-do-ponto-final. Isso, exatamente. Só seguir a gente nas redes. É o antesdopontofinal.com.br, o site. E tanto no Facebook como no Instagram é o @antes-do-ponto-final. Ótimo. Rafa? Oi. Bom, João, obrigado pelas suas palavras, pelo que você falou ali sobre o ato de generosidade. Realmente não é fácil escrever, é um desafio, você se sente uma berlinda às vezes e tal. Mas eu acho até que eu sou muito grato por ter tido essa ideia, porque pelo tanto que eu aprendi muito fazendo o teatro, desenvolvi minha sensibilidade, com certeza, aprendi muito sobre o próprio teatro, sobre o teatro aqui em Goiás, fazendo. Acho que eu fui o maior beneficiário da proposta até agora. E aí, sobre o futuro, o ano passado eu tive certas questões que me afastaram dele, porque ele já tinha encerrado o projeto oficialmente, né, com o apoio da Lei Goiás, e eu dei seguimento por um tempo, mas depois outras coisas me tiraram desse caminho. E eu deixei para retomar mais ao final do ano, depois que eu me liberar de algumas coisas. Mas ele é um projeto que está lá, está instalado numa plataforma, está aberto, então eu, quando tiver tempo, quando tiver, se é que a gente vai ter uma normalidade, mas quando eu puder, eu vou retomar isso e convidar mais gente para fazer um trabalho maior de ampliação desses produtores de conteúdo ali dentro. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo sobre, será que eu tenho um projeto que é de continuação do Goteatro aprovado, que a gente tem que captar, mas está parado aí por causa dessas questões. E eu conversava com ele pensando, será que dá para eu diversificar esse conteúdo? A gente já tinha um planejamento de incluir aí entrevistas com os profissionais da área aqui na cidade, publicar artigos, convidar pessoas, pesquisadores a escrever artigos ou a publicar lá na plataforma, e instalar de forma mais definitiva uma agenda cultural lá também. Então, isso a gente já tinha planejado. Agora, eu penso, será que é possível adaptar esse projeto para esse momento, pandemia, distanciamento social? Aí eu nem comecei a pensar ainda, porque é um desafio, né? Acho que envolveria, inclusive, expandir ele para além de Goiás, trazer gente para falar, os vídeos, as lives, a gente vai pensar em como, talvez, dar uma sobrevida para ele nesse período, mas para depois ter um projeto já contido e ter a vontade de continuar. Assim, como um projeto assim, oficial, mas um hobby também, e sempre aberto a quem também está interessado em conteúdo. Sobre monetizar, eu acho que, não sei, é um sonho distante que passa na nossa cabeça, não só na minha, não só com relação ao teatro, mas o tempo inteiro. Assim, surgiu a vontade de, será que rola sem YouTube? O que eu posso produzir? Então, as questões por aí. Todo mundo vai ser isso. Eu sei, a gente devia fazer um grupo de pretensos youtubers e influencers. Porque a ideia é que assim, a gente se sente capaz, às vezes a gente quer dizer muita coisa, mas a gente precisa, né, ter foco, ter regularidade, tem muita coisa que é necessária para a gente conseguir dominar. O João falou das gerações, eu acho que a gente ainda não está nessa que domina e está super familiarizado aí no digital, a gente ainda tem uns apegos, né? Com outras formas de interação. Mas, bom, o futuro do Goteatro é esse, eu espero que a gente possa retomar o quanto antes. Se forem surgindo ideias
de coisas que a gente já possa fazer nesse momento. Eu vou começar a trabalhar nisso agora. Quero agradecer a participação da Kaline comigo aqui. Foi muito bom poder fazer essa live contigo. Foi ótimo, Rafa. Lembrar os velhos tempos. Inclusive, o convite do João para você escrever, super apoio. Tem tudo a ver. A gente já conversou, às vezes, sobre alguma peça ou outra, assim, não validando que você tem algo a dizer, mas super achei interessante. Acho que vai ser muito massa poder ver suas questões lá. Assim como muita gente pode escrever, na verdade. Eu não sei porque ninguém escreve, mas seria muito bom que a gente pudesse ler o que outras pessoas, ler ou escutar, né, ou assistir, o que muita gente tem a dizer. E eu quero poder promover isso, essas vozes lá dentro do teatro. É isso. Muito obrigado, João, também, pelo espaço, por fazer a gente refletir um pouco. Muito bom sair da rotina e da frente do computador, assim, poder conversar um papo assim bacana, foi muito legal. E agradecer que também passou aqui assistindo a gente, né? Quem quiser aí deixar algum comentário. Celular, mas muito obrigado. Sim, mas vai ficar disponível também, Rafa, e aí dá para acompanhar. Teve muita gente comentando, muita gente legal participando conosco, de vários lugares do Brasil, do mundo. Pessoas muito queridas, né, que acompanharam a gente aqui hoje. Inclusive, essa coisa falando de pensar essas formas de monetização, de como tudo, eu acho que esse espaço que nós estamos fazendo, essas conexões cênicas, sim já o início dessa possibilidade que nós artistas, comunicadores, pessoas ligadas à arte e à cultura de um modo geral, precisamos criar para poder entender esse espaço como um espaço da arte, da comunicação, como um espaço de profissional mesmo, de um trabalho muito difícil, um trabalho muito importante que vocês desenvolvem, que os artistas desenvolvem, e como ele é fundamental e tem sido fundamental na vida das pessoas nesse momento agora, né? Tão essencial quanto várias outras atividades, né? Talvez uma das mais presentes na vida das pessoas nesse momento. Eu que agradeço a disponibilidade de tempo, a disponibilidade de conhecimento, de carinho, de participar conosco nessa live. Lembrando que todas as terças e quintas nós estamos realizando, sempre com convidados diferentes. Então, a quem acompanhou a gente hoje, venham na terça-feira, na quinta-feira, de novo às 17 horas, estaremos aqui firmes e fortes, sempre com um debate diferente, para poder, inclusive, encontrar soluções para a nossa arte. A convidar a todos para nesse sábado e domingo, mais uma vez, às 17 horas, faremos a estreia do nosso experimento cênico, que tem a presença de artistas da Espanha, de Portugal, da Espanha,